Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Redação. O programa de hoje está em clima de Oscar. Domingo, dia 27 de março, será realizada a 94ª cerimônia de entrega dos Academy Awards. Neste ano, a festa volta para o Dolby Theatre, depois de uma edição realizada na Central Station de Los Angeles devido à pandemia da Covid-19. Para debater os indicados, recebemos o crítico de cinema do site Clube da Poltrona, Tiago Araújo, e o criador e editor-chefe do portal Só Mais Uma Coisa, Elvio Franklin. Quem vai me ajudar a conduzir o debate é meu colega de TV Otimista, o jornalista Luiz Cláudio Moraes. Bem, pessoal, obrigado pelo convite aceito. A cerimônia desse ano ela é crucial, para a academia por conta da recuperação da audiência. Ano passado teve cerca de 10 milhões de espectadores. Quando a gente fala de Oscar, em anos anteriores chegou a ter mais de 50 milhões, né? Luiz, como é que você avalia essa situação? Eu acredito que a gente está vivendo um momento que o cinema está patinando muito com a chegada dos streamings, né? E aí eu acredito que as pessoas estão perdendo aquele sentimento da sala de cinema, trocando pela sala de casa, mas que com a chegada dos filmes de streaming na premiação, a gente acaba tendo um retorno até desse público, mas também o formato como a premiação é realizada que tira a audiência da transmissão. O que é que vocês acham sobre esse desenvolvimento da cerimônia de entrega do Oscar? Bom, eu acredito que existiu, o ano passado, foi um período muito difícil por conta da pandemia, né? Então, muitos filmes não foram lançados, filmes até de pessoas famosas, de diretores famosos, importantes. Então, eu acho que faltou também um pouco dessa conexão da academia com as pessoas, colocar filmes um pouco mais, de repente, um pouco mais populares, de repente, um pouco mais, enfim, que tivessem esse apelo com o público, né? E a academia está nesse processo, assim, de afastamento do público há alguns anos já. Elvio, você acha que os indicados desse ano são nomes fortes? Foi um ano de boa produção? Eu acho que sim, assim, a gente está numa média boa, apesar de que eu acho que já tivemos anos melhores, mas assim, é difícil você qualificar assim, os filmes, mas em relação à premiação no geral, aos indicados no geral, a gente tem uma boa média de filmes de boa qualidade, assim. Inclusive filmes que estão aparecendo de surpresa, assim, filmes que não estavam sendo tão esperados, mas que de alguma forma apareceram ali e que, inclusive, com grandes chances de vencer. A gente vai falar mais sobre isso, né? Eu estava até trazendo aqui, um minuto, Fernando, estava só até procurando aqui, aproveitando que vocês estavam falando sobre trazer o público de volta. Esse ano a Academia estava lançando o prêmio de favoritos do fãs no Twitter, né? Isso. Então a gente acaba que é uma maneira das pessoas se juntarem ao Oscar, voltarem a assistir para torcer pelos filmes blockbuster. A minha colinha aqui fala sobre os Vingadores, a Liga da Justiça, Matrix, o Homem-Aranha e Dreamgirls, né, concorrem a um desses prêmios que vai ser votado no Twitter pelo público. Então acho que é uma maneira que até tem de trazer as pessoas, já é uma das alternativas depois de tantas polêmicas e anos que foram duvidosos na entrega dos prêmios. As várias estratégias, inclusive a apresentação vão ser 3 mulheres comediantes, né, para ver se atrai uma diversidade de público. E essa questão da credibilidade, né, se o prêmio é justo ou não, acho que queria até saber o que vocês pensam a respeito, principalmente depois que a Parasita venceu, se quebrou um pouco isso, né? Com o passar dos anos a academia vem aumentando, cada vez mais indicados, cada vez mais votantes e talvez aquela estigma de que é um prêmio eminentemente hollywoodiano, se isso está se quebrando. O que vocês acreditam? Eu acho que realmente dá para perceber que a academia está tentando se reinventar, se adaptar aos novos tempos, mas mesmo assim acho que ela ainda está a duras penas, porque, querendo ou não, é uma premiação muito tradicional e muito elitista, de certa forma, mas que vem tentando, com o passar dos anos, inclusive por conta de várias polêmicas, em anos atrás, a gente teve uma polêmica por conta da falta de representatividade de diretores negros, de diretoras mulheres, não só diretores, né, mas de todas as áreas do cinema. Então, eles estão tentando mudar o foco para que o prêmio não fique com essa carga de ser conservador, né, como ele tem. Inclusive, quando a gente vai conhecer melhor os votantes da academia, e a gente sempre fala, né, que são sempre pessoas que estão naquela hora de homens velhos, brancos, americanos. Então, isso está mudando um pouco. Eu acho que eles estão tentando desviar o foco disso, inclusive puxando
esse público mais jovem também, com esse tipo de premiação, como você falou, né? Envolvendo o Twitter, um público mais jovem, né? Porque com o Oscar So White, a gente acabou vendo uma movimentação da academia de trazer pessoas que não eram candidatas a entrar na academia. Eles, antigamente, para você entrar na academia, você tinha que ter um filme indicado, ser indicado, participar de filmes grandes, 3, 4, se não me engano. E agora a academia abriu o espaço para outras pessoas que não preencheram esses requisitos para que eles pudessem entrar para diversificar os votantes e trazer mais diversidade nos filmes e até atrair mais o público para filmes mais blockbusters, mais fáceis ao olhar, melhores para atrair um grande público e reviver essa entidade que já é quase secular, né? Tiago, a premiação está mais justa na sua avaliação? Justiça é uma palavra muito forte, eu diria. Eu acho que eles estão tentando encontrar, né, convidando pessoas de outros países que não os Estados Unidos para fazer parte da academia, que é justamente para poder indicar mais filmes diferenciados. Esse ano, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso depois, mas tem indicados de outros países na categoria de roteiro, uma delas, por exemplo. Tem um indicado do Japão na categoria de melhor filme. Isso aconteceu em alguns outros anos, mas agora eu acho que a tendência é que isso aumente, até mesmo para aumentar, né, o número, digamos assim, a audiência internacional, não apenas no país sede, porque hoje em dia a audiência internacional conta muito em Hollywood, não é apenas a audiência americana. Então, a empresa de TV, né, eu acho que é a ABC, né? ABC, né? A ABC, ela meio que está pressionando a academia para que consiga novas pessoas para assistir, né? Ano passado foi a pior audiência da história do Oscar. Então, todas essas medidas são um pouco também para isso, mas falar em justiça talvez não seja muito o que eu acredito ainda que seja, né? É um processo ainda. É um processo. Falando sobre a premiação desse ano, vou pedir para a produção colocar na tela os indicados a melhor roteiro adaptado. Inclusive, vou pedir aqui para os 3 convidados presentes no estúdio para que a gente faça um comentário aí sobre esses indicados, ver quais são as possíveis apostas. Temos a tela, produção? Bem, os indicados aí ao Oscar de melhor roteiro adaptado, né? Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, A Filha Perdida, Drive My Car e Duna. Tiago, pode começar aí. O que você avalia desses indicados, dessa lista? O meu preferido, sem dúvida nenhuma, é Ataque dos Cães. Acho um grande roteiro. Inclusive, quando eu fiz um vídeo dos melhores filmes do ano passado, eu coloquei Ataque dos Cães como o meu filme preferido do ano passado. Acho o roteiro, assim, de uma sutileza incrível. Desenvolve personagens de uma forma que nem sempre ele precisa gritar na sua cara, né, o que é que ele quer representar ali naquele momento. Então, é um roteiro que você precisa ler um pouco as entrelinhas, muitas vezes. E eu acho que desenvolve maravilhosamente bem a grande maioria dos personagens, a forma como ele trabalha esses personagens, para mim é incrível, assim, é o meu preferido. Elvio, o que você achou da escolha desses indicados? Tem um favorito? Eu gosto muito dessa categoria esse ano, acho que é uma das mais fortes, assim, que vem com filmes que representam bem essa categoria, que eu acho uma das melhores, assim, do Oscar, porque traz essa questão de não só um bom filme, mas um filme que vem de uma mídia diferente, ou às vezes de um filme anterior, como é o caso de No Ritmo do Coração, que é um remake de um filme francês, né? Mas eu acho que Ataque dos Cães vem forte. Eu não sei dizer se é meu preferido, apesar de é o meu filme preferido do Oscar esse ano, mas como roteiro adaptado, eu não tive acesso ao material original, porque ele nunca foi publicado em português, mas os outros filmes que foram baseados em livros, né? O meu preferido é A Filha Perdida, que é um livro da Helena Ferrante, que é uma autora, uma das mais importantes autoras da atualidade, assim, e que é um filme muito forte, que traz uma nuance sobre a questão da maternidade e que teve uma adaptação, e é o primeiro filme da diretora, da Meg Gyllenhaal, que também escreveu o roteiro. Então isso já surpreende bastante e eu acho que, juntando com as atuações, eu acho que ele é um filme bem completo. Eu, inclusive, sinto bastante que ele não tenha recebido mais indicações, mas eu acho é o meu preferido de roteiro. O Drive My Car eu acho que também é interessante porque ele é adaptado de um conto. E é um conto que não é muito longo, mas ele é um filme muito longo. Então foi um roteiro que realmente teve que ter uma adaptação bem... Cada adaptação. Né? E o Duna, que também é uma adaptação que está sendo muito elogiada, exatamente porque o livro Duna, né,
É um livro que muita gente fala que era inadaptável, porque ele é realmente muito complexo, ele era tipo como se fosse o Senhor dos Anéis da ficção científica, né? Uma coisa que dificílimo de adaptar. E o Denis Villeneuve trouxe uma adaptação que é fiel, ao mesmo tempo é fiel ao material original, mas também traz uma identidade que é do próprio diretor, assim, no roteiro, na direção, que eu achei bem incrível. Então, eu acho que é uma categoria bem forte, o meu preferido é A Filha Perdida. Luiz, o que você avalia desses indicados? Em alguns casos eu estou observando que quem fez a adaptação também é o diretor do filme, né? Como no caso de Ataque dos Cães. Quatro deles, na verdade. 4 deles, né? Eu não sou crítico, eu não tenho o entendimento técnico, eu sou só um fã mesmo, eu gosto de acompanhar, gosto da premiação. Mas eu ia falar justamente o que o Elvio disse sobre Drive My Car, porque eu sabia que vinha de um conto curto, desenvolverem um roteiro de 3 horas de duração, que é um filme que acaba, mesmo sendo longo, prende a gente. Eu sou muito disperso, eu não consegui ficar disperso, eu consegui assistir o filme todo. E tem uma cena que eu acho incrível, que ela dura 15 minutos dentro de um carro, do diálogo do personagem principal com o seu antagonista, digamos assim. E ela é de uma profundidade, ela é tão legal, ela mostra tantas nuances dos personagens, um diálogo dentro de um carro em movimento. Eu acho que para isso fala muito de atuação também, mas fala muito de um roteiro bem escrito para que você possa desenvolver a história dos personagens. Desses aí, eu não assisti um dos filmes ainda, mas eu acredito que se eu fosse votar, eu votaria em Drive My Car pela grandiosidade que fizeram com a história, que era curta e ficou tão grande e tão desenvolvida. Vamos ver agora os indicados a melhor roteiro original. Temos aí na tela, produção. Tiago, o que você pensa a respeito aí dos indicados a melhor roteiro original? Bom, os indicados a melhor roteiro, deixa eu só ver quais são ali. Ih, travou. Pronto, nós temos Licorice Pizza, Belfast, Não Olhe Para Cima, King Richard e o último... A Pior Pessoa do Mundo. A Pior Pessoa do Mundo. Bom, A Pior Pessoa do Mundo é justamente o filme que eu estava falando para vocês, que é feito por um dinamarquês, se não me engano, Joachim Trier. E é um filme excelente, assim, um dos filmes que eu mais gosto do Oscar. E é um grande roteiro, na minha opinião. Fala muito sobre essa jornada feminina, né, que, enfim, é difícil, né, tem todos aqueles pormenores e tal. Eu acho bem interessante. King Richard eu acho... É bom, é um roteiro ok, assim, mas não é o melhor roteiro desses indicados. Não Olhe Pra Cima, não gosto desse filme, já vou dizendo. É um filme bem polêmico, né? Bem dividido as opiniões em relação a esse filme. O Belfast eu acho ok também, eu não acho grandes coisas. Licorice Pizza é o meu favorito de todos esses aqui. Acho que é um grande roteiro do Paul Thomas Anderson. Ele consegue trabalhar ali questões ali de você crescer, de você amadurecer ali de uma forma que eu acho que é super original, que você provavelmente não viu em nenhum outro filme. Pra mim é o meu preferido, Licorice Pizza. Elvio, o que você achou aí dos indicados? Eu concordo muito com o Thiago, assim. O Paul Thomas Anderson, ele já é figurinha carimbada nessa categoria, ele já apareceu com outros filmes, com outros roteiros, e ele sempre traz filmes muito fortes, assim. Eu acho que dessa vez, apesar de, claramente, você percebe que tem as características do Paul Thomas Anderson, tanto no roteiro quanto na direção, mas esse é um filme que os filmes anteriores deles eram muito fortes, né? O Mestre, você tinha Sangue Negro, que eram filmes muito impactantes. Esse é um filme mais simples dele, é um filme mais leve, né? E fala exatamente desse amadurecimento e dessas questões que Hollywood gosta muito de tratar, mas é como o Thiago falou, ele trata de uma forma bem diferente do que já foi visto, né? Eu gosto muito desse roteiro, mas eu gosto muito também do roteiro de Belfast, que ironicamente, o Kenneth Branagh é um ator um ator também porque ele é ator, mas ele é ator, diretor e roteirista, mas eu não gosto muito dele como diretor, e nem como roteirista. Eu tendo a não gostar muito, mas esse filme foi o primeiro filme que eu realmente gostei dele, porque eu acho que exatamente porque é um filme muito pessoal, assim, que trata de uma vivência que ele teve, e que me surpreendeu muito. Assim, lembra muito outros filmes que já apareceram em anos passados nossos, como Roma, né, por exemplo, que também é um filme muito pessoal. E aí eu acho que essa força desse roteiro dele, né, tá nessa pessoalidade. Eu gosto muito desse roteiro, eu acho que eu fico entre eles dois. O Não Olhe Pra Cima, eu acho que ele tá aí mais como pela popularidade que ele ganhou, né, o filme. Eu não acho que ele é um filme ruim, mas me surpreendeu ele ter aparecido no Oscar, tanto nessa categoria quanto em outros, principalmente em melhor filme também. E eu acho que ele, não sei, pode ser uma zebra e ele realmente pode ter chances de ganhar.
Mas seria bem surpreendente. Eu fico entre Licorice Pizza e o Belfast, e eu gosto dos dois, assim, igual. Luiz, você tem aí algum favorito? O que você achou dessa listagem? Eu fico feliz porque as minhas opiniões, elas batem com a deles. Então, assim, ontem eu assisti Belfast e eu gostei da maneira como a história da guerra civil na Irlanda do Norte foi contada pelos olhos de uma criança de 8 anos. Então, a maneira que isso é contado é muito bom, é uma maneira leve, que você acaba entendendo a história por olhos mais inocentes. Mas a minha favorita é Licorice Pizza, porque eu assisti o filme e fiquei encantado pela história, que transformou um adolescente em algo mais maduro e a mulher mais velha em algo mais juvenil. E como eles dois se desenvolveram, essa paixão, essa história de desenvolvimento dos dois em Los Angeles, na Califórnia, e é muito divertido. São dois filmes que vale a pena assistir, independente se você gosta ou não de filmes de Oscar, né? Que tem esse estigma ainda, mas a gente está tentando desfazer, né? E essa polêmica em torno do Não Olhe Pra Cima, como é que você avalia? Olhe Pra Cima é um famoso crowd pleaser, né? Para agradar todo mundo. Então, você botou um elenco estelar, botou a estrela do pop. Eu acho que ele tá nessa categoria porque ele fala muito do momento atual. O diretor, o Adam McKay, ele fala muito que é sobre o filme, é sobre o aquecimento global, crise global, mas ele caiu como uma luva no período de pandemia. Então é exatamente a mesma coisa. Eu acho que ele chegou nessa posição aí hoje e teve esse hype todo justamente por conta do momento que a gente vive. Eu acho que em outros momentos, eu acho que em anos passados ou daqui alguns anos, se essa pandemia for embora, e a gente espera que sim, eu acho que ele seria só mais um filme no catálogo da Netflix. Perfeitamente. Bem, o Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Papo de Redação de volta, hoje debatendo os indicados ao Oscar de 2022. Estamos recebendo aqui no estúdio os críticos de cinema, Tiago Araújo, Elvin Franklin, e quem está me ajudando a conduzir, o meu colega aqui de TV Otimista, o jornalista Luiz Cláudio Moraes. Agora a gente começa a falar sobre a lista de indicados a melhor atriz. Temos aí a tela, produção, quem são os nominados para a edição deste ano de 2022. Bem, concorrem a Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos, Olivia Colman por A Filha Perdida, Kristen Stewart por Spencer e a Jessica Chastain por Os Olhos de Tammy Faye e Penélope Cruz por Mães Paralelas. Tiago, o que você tira aí dessa avaliação dessa lista? Bom, assim, vamos lá, vou ser um pouco mais direto. O Apresentando os Ricardos é um filme que eu não gosto. Já meto esse, não gosto. E ela tá como favorita, né? Pelo menos que... Na verdade, eu acho que essa categoria é a mais difícil de prever. Porque, normalmente, quando a gente prevê o Oscar, a gente pega premiações que vêm antes, por exemplo, o BAFTA, enfim, outras premiações, o SEG, e a gente, né, tenta fazer uma espécie de previsão. Nesse caso, as premiações foram muito divididas. Então, a gente não tem uma franca favorita aqui. No caso da Nicole, eu gosto da atuação dela. O filme, eu acho que dificulta muito a vida dela, mas acho que ela consegue, de certa forma, carregar o filme. Em A Filha Perdida, a Olivia Colman, para mim, é sensacional. Para mim, ela é uma grande atriz, uma das melhores dessa nova geração. E ela já ganhou o Oscar, inclusive, recentemente, né? Por A Favorita. É uma atuação destruidora, na minha opinião, que eu acho que até merecia vencer, né? Só que tem muita concorrência. Gosto muito também da Kristen Stewart, né? Famosa por Crepúsculo, mas ela já tirou esse estigma um pouco negativo de Crepúsculo. Tem muita gente que não gosta, né? E aqui ela faz uma Princesa Diana excepcional, na minha opinião. Ela consegue reproduzir muitos trejeitos da princesa, mas também conseguir uma espécie de melancolia bem introspectiva, que é super necessária para o papel. Em Os Olhos de Tammy Faye, a Jessica Chastain, eu acho que também também faz bem o papel, né, da Tammy Faye Bakker, que era uma espécie de líder religiosa, né? Ela tinha um programa de TV evangélico nos Estados Unidos e é uma figura super, digamos assim, esquisita, né, entre aspas. Eu acho que a Jessica Chastain faz muito bem, mas, enfim, eu acho que pelo filme até ser um pouco mais fraco do que os demais, eu diria que não a indicaria se eu pudesse, né. E a Penélope Cruz por Mães Paralelas, mais um dos trabalhos que ela tem com o Pedro Almodóvar.
É uma parceria de muito sucesso no cinema. E aqui, novamente, eu acho que ela consegue fazer um grande papel em Mães Paralelas. Se eu pudesse dar para alguém, eu fico um pouco dividido entre Kristen Stewart e Olivia Colman, mas talvez eu desse para Kristen Stewart, que ainda não venceu. Penélope Cruz já concorreu outras vezes por filmes do Almodóvar também, né? Sim, exatamente. Elvio, como é que você avalia esses indicados, essas indicadas? Nessa categoria eu também estou bem alinhado com o Thiago, assim, e eu concordo também, e eu acho que já é até uma tradição do Oscar que, para mim, essa sempre é a categoria mais concorrida, é a categoria mais difícil de apostar, porque, principalmente nesses últimos anos, eu acho que eu venho acompanhando mais e que a gente está vendo atuações muito fortes, assim, que não, realmente a gente fica dividido, não só nós ficamos divididos, mas também por conta dessas premiações que vêm antes, que também pulverizam bastante as premiações e fica difícil para a gente. Mas eu tenho as minhas favoritas, assim, eu vou apontar 3, assim, eu acho que a Olivia Colman, ela é, como o Thiago também falou, é indiscutivelmente uma das melhores atrizes dessa geração, assim, ela é impecável, assim, e para esse filme especialmente, eu acho que foi uma escalação fenomenal, porque assim, ela consegue... O filme é um filme muito de uma protagonista que observa coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? E não é uma atuação que exige muita verborragia, nem nada muito, né? E ela consegue, com o olhar e com as expressões faciais, transmitir um sentimento que acho que o filme precisa. Então, ela é essencial assim, para o filme. Ela realmente carrega muito... o filme foi uma escolha excelente. Eu acho que se ela ganhar esse ano, eu acho que é muito, muito merecido. Mas eu queria destacar muito a Kristen Stewart, porque ela é uma atriz que vem carregando esse peso de ser vinculada a um filme adolescente, que muitas vezes é rebaixado. E ela vem construindo uma carreira, desde lá, né, de 10 anos, assim, que cada vez mais tem se mostrado uma atriz que merece ser mais reconhecida. Eu acho que ela aparecer no Oscar esse ano, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu gosto muito dela como atriz. E nesse filme também, que é um filme também bem melancólico, como o Thiago falou, e que é quase um filme de terror, assim, que é um filme de uma personagem conhecida do público, mas que puxa para um lado de um terror meio psicológico ali, né? E ela... não só pela aparência, porque foi uma coisa que ela se destacou muito, a coisa da maquiagem, como ela realmente está parecida com a Princesa Diana, mas a atuação dela no filme foi também essencial. Então eu destaco muito elas duas e eu realmente fico entre elas duas. Mas eu gosto muito da Penélope Cruz, nesse filme especialmente, e também fico feliz porque eu acho que o Mães Paralelas poderia ter aparecido em mais categorias também. Eu acho que apareceu pouco, porque é um filme... Claro, o Almodóvar já né, já não precisa nem falar muito sobre o que ele representa para o cinema, assim, mas esses últimos filmes dele têm mostrado como ele consegue se reinventar como diretor. Ele não fica fica preso como outros diretores que eu pego, por exemplo, o Spielberg, que é um diretor que eu gosto muito, mas eu acho que ele está muito preso, ele tenta se reinventar, mas ele não consegue sair daquele Spielberg ali dos anos 90. Então, e a Penélope Cruz, com essa parceria com o Almodóvar, eu acho que fiquei feliz também dela ter aparecido, mas eu fico entre a Olivia Colman e a Kristen Stewart também. Luiz, sua avaliação. Dessa vez eu vou contra eles. A gente estava ali junto com o roteiro, mas agora na atuação eu vou contra. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito... Eu acho que se eu fosse membro da academia daria certo, porque eu gosto daquela velha Hollywood, filme de Hollywood falando de Hollywood. Então, quando eu assisti apresentando os Ricardos, eu fiquei encantado com a história da produção da série, da Lucille Ball, Desi Arnaz. Eu falei, nossa, é muito legal. Eu gostei e eu acho que a apresentação que a Nicole Kidman deu foi algo diferente do que eu já vi. Não foi a maior atuação possível, mas foi algo que eu gostei de vê-la incorporando uma Lucille Ball que muita gente já conhece. E eu acho que a força dela vem muito disso também, de agradar uma Hollywood mais antiga. Eu também gostei muito dos Olhos de Tammy Faye. Eu acho que a Jessica Chastain, ela está muito diferente do que ela já fez, quando ela já fez o Molly's Game, A Hora Mais Escura e até o The Help mesmo. Eu acho que ela apresenta mais vertentes, a maquiagem é muito diferente, mas ela ainda é reconhecível. Ela coloca os traços dela na atuação e eu gosto muito de assistir essas duas atrizes consagradas apresentando outras personalidades também já consagradas em seus meios, que fazem uma aparição até forte nesses filmes. Eu acho que Os Olhos de Tammy Faye, eu acho que é uma indicação merecida, mas me surpreendeu a vitória no SEG.
E agora eu acho que ela tem sim chance de levar o Oscar, porque o SEG quem vota são atores e a categoria de atuação quem vota são atores. Então eu acho que se eu fosse botar um ranking aí de quem eu acho que pode ganhar, eu acho que fica a Nicole Kidman, eu acho que talvez seja mais a favorita ainda, porque a Lucille Ball, a gente querendo ou não, a gente não tem tanta proximidade com ela, mas lá fora os votantes, eles vivem uma Lucille Ball, uma I Love Lucy no imaginário americano. E eu botaria a Jessica Chastain em segundo lugar, completamente contra vocês. Eu vou até falar mal um pouquinho. Eu acho que quando eu comecei a ver Spencer, eu achei que a primeira cena que aparece a Kristen Stewart de Princesa Diana, eu achei ela caricata. Eu achei que ela abaixou o olho, fez aquele olhar Princesa Diana. E eu falei, gente, a gente já sabe que é Princesa Diana. O filme é sobre isso. A gente não vai assistir do nada. Então, eu achei que foi até um pouquinho forçado, mas ao longo do filme eu percebi que não era a Princesa Diana caricata. Era uma versão da Princesa Diana com um drama psicológico muito mais profundo. Eu acho sim que ela, se ela ganhar, ela merece. Eu acho que ela tem todo o hype de realeza, mas ela com certeza merece. Meus caros, assim, de nomes que faltaram aí, as injustiçadas, podemos falar de quem? Da Glenn Close e quem mais? Fernanda Montenegro. Central do Brasil. Pior que eu não consigo pensar numa tão, assim, de cara. Você consegue lembrar de alguém, assim? Agora... A Alana Haim, do Licorice Pizza. Sim, pronto. Pode ser, é possível. Gosto bastante dela. Eu acho que seria uma boa adição essa lista. Eu acho que ela foi muito bem. Ela não é atriz, ela é de uma banda, ela é cantora, é música. Sim. E eu acho que ela fez um papel muito bom e ela interpretou muito bem. Eu acho que... Os portais vêm falando muito também da questão da Lady Gaga por House of Gucci. O que vocês... A Lady Gaga... Eu vou falar mal da Lady Gaga. Se tiver algum fã da Lady Gaga, me perdoem. Com certeza tem algum fã. Mas eu não gosto de House of Gucci. E eu acho assim, ela tenta o máximo que ela pode salvar aquele filme, mas o filme é muito bagunçado em questão de montagem, em questão de roteiro. Então eu acho que a própria Lady Gaga ela vai no embalo do fracasso, entendeu? Que coisa forte. Ela vai um pouco no embalo do fracasso, assim. Então eu acho que é um problema. E outra que eu queria citar também é a de A Pior Pessoa do Mundo. A atriz de Pior Pessoa do Mundo, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela é excelente. É Renate Reinsve. Ela é uma atriz excelente que talvez merecesse aqui um lugar também. E a Emilia Jones, de Coda? Não sei. Eu ainda voto na Alana Haim para entrar na lista. Bem, produção, vamos ver agora os indicados a melhor ator. Temos a lista. Só um instantinho enquanto... Eu posso adiantar a lista, se ajudar. Vamos lá, para Ataque dos Cães, Benedict Cumberbatch. Will Smith, por King Richard, Andrew Garfield, por Tic Tic Boom, Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth e Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos. Tiago, sua avaliação aí sobre essa lista. Eu acho que aqui, indiferentemente do de melhor atriz, já é meio que barbada. Acho que o Will Smith vai ganhar. Ganhou todos os prêmios possíveis antes da premiação. Então, ele aparentemente é o favorito, apesar de eu não o achar o melhor de todos esses aqui. Tem uma questão que me incomoda muito na atuação do Will Smith, que quando ele vai atuar, ele faz uma carinha de triste, assim, faz um negócio meio assim, ó, apertando os olhinhos, assim, ó. Ele faz isso em todos os filmes dele, dramáticos, todos. Eu tenho um tio... não gosta de cinema, não acompanha, ele assistiu King Richard e falou, ele foi o personagem, sempre assim, um olhinho meio baixo, Exatamente. Deu essa mesma característica. Exatamente. Então assim, ele não é um ator ruim, muito pelo contrário, mas eu acho que para ganhar uma categoria que tem Benedict Cumberbatch, que para mim é a atuação da temporada, sensacional simplesmente o que ele fez em Ataque dos Cães. Tic Tic Boom também, o Andrew Garfield, acho que é uma atuação de muita entrega. Ele é um personagem que parece que ele é muito verdadeiro o tempo inteiro ali. Ele se entrega bastante. O Denzel Washington, pra mim, é a classe personificada em atuação. O cara é simplesmente... é uma lenda do cinema, eu diria até já. Então, não é surpresa ele estar aqui. Então, você acha que essa possível vitória do Will Smith vai ser mais um prêmio pelo conjunto da obra? Sim. Pelo que ele já apresentou na carreira dele, apesar de eu não achar ele um grande ator, assim, mas as pessoas gostam muito do Will Smith, em né? muitas edições ele já vinha sendo apontado como injustiçado, né, por não ter aparecido em outras listas. Elvio, sua avaliação para melhor ator? A gente tem que lembrar que Oscar também é um prêmio muito comercial, assim, muito popular, que nem sempre o que vai ganhar vai ser realmente aquele que vai ter o mérito da qualidade, enfim. Mas não desmerecendo o Smith de jeito nenhum, é um ator que eu gosto muito, assim, acompanho desde sempre.
Mas, apesar de eu gostar dessa atuação dele, especialmente, eu acho que se ele ganhar, e é bem possível que ele vença, é muito por conta de um lobby. Um lobby que existe, que sempre rola, né? Uma campanha para que ele vença e ele, desde quando o filme estava passando ainda nos cinemas, já existia isso. E também é um papel muito polêmico, assim. Eu acho que, pelo menos na minha bolha, houve uma discussão, assim, sobre por que representar dessa história esse pai, assim. Não que o filme seja ruim, eu gosto do filme, mas, sabe, quando você termina o filme e fica perguntando, mas esse filme deveria ser muito mais sobre ou a mãe ou as duas meninas, que são as duas astros do tênis, né, que são as irmãs Williams. Mas, assim, ele é um personagem interessante, mas eu acho que eu queria muito mais ver a história delas, tanto da mãe quanto das meninas. E eu acho que... E é uma escolha do filme, assim, mas eu acho que é um pouco polêmico, mas eu gosto da atuação do Will Smith. Se ele ganhar, eu acho que é merecido, mas eu também fico muito mais voltado para a atuação do Benedict Cumberbatch, que realmente é incrível, porque ele faz um personagem que ele é um antagonista da história também, ele está ali para... Só que ele vai além desse estereótipo do antagonista, ou do anti-herói, ou do vilão, assim. Ele vai para além disso, né? Ele cria um personagem que tem uma complexidade muito maior do que simplesmente ser o vilão, eu acho. E o filme, quando o filme começa, você acha que o filme não vai ser exatamente sobre ele. Você acha que ele vai ser um coadjuvante, ou simplesmente um vilão ali que vai atrapalhar o andamento ali. Mas ele acaba ganhando um protagonismo e o filme é muito surpreendente por conta disso. Eu acho que é um filme que traz uma discussão incrível, ainda mais num gênero que é o faroeste, né, o western, que é um gênero tão caro assim, para os americanos, e traz uma discussão que vai contra os estereótipos do gênero. E aí é surpreendente, né, eu não quero dar nenhum spoiler aqui do filme para quem não viu ainda, mas é surpreendente como o Benedict Cumberbatch traz uma naturalidade e uma organicidade assim, para a atuação, para essa história que podia ir para um lado muito estereotipado, mas ele leva para outro lado. Então, eu acho que o Benedict Cumberbatch seria o que eu queria que vencesse aí, eu acho que ele merece demais, mas eu também acho que o Will Smith deve levar. E os outros, assim, eu concordo muito com o Thiago também, eu acho que o Denzel Washington, é bem legal ele ser lembrado aí por esse filme, e é um filme, né, bem... com uma estética bem refinada, assim, né? Uma coisa que já é uma adaptação de Shakespeare, então, e aí é uma versão meio modernizada, mas, né, com uma fotografia bonita, enfim. É todo diferentão, mas eu acho que a atuação dele meio que fica perdida ali no filme, não se destaca tanto como ele já se destacou em outras vezes. E o Javier Bardem, eu acho que ele e a Nicole Kidman Apresentando os Ricardos, eles juntos fazem bem, eles fazem um par muito bom, assim, eu gosto deles juntos. Mas eu não sei se eles, sabe, separadamente funcionariam para ganhar cada um. Eu acho que eles dois juntos funcionam, mas eu acho que um fica muito dependente do outro, até porque o filme é meio para isso, né? O filme é realmente para eles dois. Mas é isso, acho que o Benedict Cumberbatch deveria ganhar, mas acho que quem ganha deve ser o Will Smith. E a gente tem figuras repetidas, né? Denzel Washington e Javier Bardem já apareceram em outros anos na mesma categoria, tem essa polêmica em torno do Will Smith, né? Mas enfim, o tempo do segundo bloco já está indo ao fim, mas a gente continua a falar sobre esses indicados no próximo bloco. Não saia daí, o Papo de Redação volta já. Papo de Redação de volta, debatendo os indicados ao Oscar de 2022. Vamos analisar agora os indicados a melhor diretor. Produção, temos aí a tela. Bem, Jane Campion, né, por Ataque dos Cães, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Kenneth Branagh, se eu não tiver pronunciado errado, por Belfast, Drive My Car é um nome japonês. Yusuke Yamaguchi. Perfeito, obrigado, Luiz. E Steven Spielberg por Amor, Sublime Amor. Tiago, sua avaliação sobre os candidatos a melhor diretor. A gente vai falando um por um, né? A gente faz um geral e depois a gente fala, dedica mais tempo para falar sobre o melhor filme. Vou falar bem rapidamente então. Jane Campion, para mim, é a melhor de todas e é a que vai vencer. Venceu todos os prêmios possíveis.
existe meio que uma campanha contra ela, assim, rolando nesse momento, porque aconteceram algumas coisas aí. Mas eu acho que pra mim ela desses indicados, pra mim ela é a que mais fez de forma, digamos assim, sutil, trabalhando no cinema bem interessante mesmo, um cinema que te instiga a estudar cada plano, um cinema que é muito envolvente, de certa forma, e trabalha todas as vertentes audiovisuais da melhor maneira possível. Então, para mim, a Jane Campion é a melhor de todas. Mas também gosto bastante do Paul Thomas Anderson, né? Como eu falei, é difícil de dissociar o filme e o diretor, né? O Licorice Pizza, para mim, é um grande filme e uma grande direção do Paul Thomas Anderson também. Belfast, como eu falei, não curto muito o filme, acho que tem alguns problemas de direção nem tanto, mas principalmente ali de montagem, enfim. E Drive My Car, para mim, grande filme. Hamaguchi, para mim, poderia também ganhar de repente, mas... enfim, acho que talvez eu prefira um pouco mais o estilo da Jane Campion do que o estilo do Hamaguchi, mas também não seria injusto. E o Spielberg, grande diretor, para mim, Amor Sublime Amor é um filme divertidíssimo. Poderia vencer também, porque ele é muito habilidoso com a câmera, é muito habilidoso com os movimentos de câmera. Mas, de qualquer forma, Jane Campion, para mim, é a melhor de todos os indicados. Jane Campion está tendo um favoritismo também por conta de ser a primeira mulher a ter duas vezes indicada a categoria de melhor direção, né? Elvio, a sua avaliação? A Jane Campion também é indiscutivelmente a diretora que deve ganhar, assim, e que merece, porque... eu já falei bastante, mas eu acho que O Ataque dos Cães é um filme desse Oscar como um todo. Eu acho que é um filme que se destaca, assim, é um filme que realmente... faz jus assim, a toda tantos prêmios que já ganhou antes, mas também a forma como... que é um filme que também foi lançado para streaming, foi lançado direto na Netflix, né? E só passou em alguns poucos cinemas. Então, junta com aquela coisa que a gente estava falando no começo sobre como o Oscar está meio que tendo que se adaptar a essa era dos streams, e é inevitável, assim. Mas é interessante como um filme como O Ataque dos Cães, que eu queria muito ter visto ele no cinema, mas o fato dele chegar à Netflix, um streaming que muita gente tem acesso, acabou fazendo com que muita gente assistisse. E eu acho que se ele tivesse ido só ao cinema, não teríamos chegado nem perto da quantidade de pessoas que assistiam. E aí, voltando para a direção da Jane Campion, ela é uma diretora que já é veteranona assim, de Hollywood. Ela já venceu o Oscar uma vez pelo Piano, né, que é um filme incrível também dela. E ela volta, e eu acho que ela, a vitória, possível vitória dela também, além de ser muito merecida porque ela foi uma boa diretora, também é muito simbólica. Exatamente por aquilo que eu estava falando sobre como ela pegou um filme que é de um gênero muito caro e muito tradicional para o cinema americano, né? O cinema é dito como o gênero americano por excelência, que é o faroeste, o western, e ela pega esse gênero que é muito masculino, né? E aí é uma mulher dirigindo e tratando sobre um tema que não é exatamente tão masculino. E aí acaba tendo esse simbolismo que eu acho muito bonito assim, para o filme. E eu acho muito legal que ele tenha se destacado, que ele talvez vença muitos prêmios, né? Como já vem vencendo em outras premiações. Dos outros diretores, eu acho que a gente está numa média. Assim, eu acho que a Jane Campion está bem acima assim, desse ano. Mas eu gosto de todos os outros diretores. Eu acho interessante uma coisa do Hamaguchi, que apesar de eu não ter visto ainda o Drive My Car, porque eu estava esperando para ver no cinema, então, mas é um filme que eu já estava esperando muito ver, porque ele é um diretor que eu gosto muito. E é curioso como ele lançou, no mesmo ano que ele lançou o Drive My Car, ele lançou um outro filme que também é muito bom, assim, que poderia tranquilamente aparecer nas premiações, que é A Roda da Fortuna, que é muito doido como um cara consegue fazer dois filmes no mesmo ano que são igualmente muito bons. E assim, eu tô falando que eu não vi ainda o Drive My Car, mas já pelo que tem sido comentado do filme, eu acho que ele deve realmente merecer esses elogios. Agora, o Spielberg é um diretor que eu sou muito fã do Spielberg. Assim, meu filme preferido da vida é um filme do Spielberg, que é o Jurassic Park. E ele faz parte da história, assim, mas ele ultimamente não está conseguindo se reinventar e se encaixar. Ele tem se esforçado muito, talvez se ele continuasse fazendo o que ele fazia sempre, ele se saísse melhor. Mas assim, ele, por exemplo, agora com Amor Sublime Amor é a primeira vez que ele dirige um musical, né? E assim, não que ele não conseguisse fazer um musical, mas ele fez um musical que pra mim, existe uma versão anterior do filme, né, desse musical, e que pra mim não teve muita diferença. Então eu acho que ele podia ter feito uma coisa dele ali, mas ele se sai bem dirigindo, sai bem ali, ele tá bem dentro da caixa dele.
Mas eu fico com a Jane Campion assim, disparada como preferida, como minha preferida e a que realmente eu acho que vai ganhar. Luiz, você tem um favorito para essa categoria? Não entendo muito de direção, Fernando, mas eu acho que... Eu gosto muito do que o Elvio estava falando da Jane Campion, ela quebrar esses paradigmas do faroeste americano, mas eu gosto muito também da visão que o Kenneth Branagh fez com Belfast, que, como falei anteriormente, é um filme da visão de uma criança de 8 anos. Então você acaba vendo umas imagens sem tão foco, com os personagens que estão em foco na cena, não estão no centro da imagem, estão mais deslocados, mais acima, mais abaixo. Ele realmente mostra essa visão e ele tenta criar a guerra civil de uma maneira mais branda aos olhos da criança, que a gente acaba chegando nas nossas telas. Em Amor Sublime Amor, eu gosto muito das cenas de apresentação, de dança, de música, porque o Spielberg ele realmente foi para dentro da dança. Ele passava no meio das apresentações, mostrava as pessoas cantando ali dentro, de outros ângulos, e ele realmente se esforçou nisso, mas em enredo como um todo, eu acho que ficou a desejar alguma coisa. Eu acho que é da Jane Campion, não tem pra onde fugir, e eu acho que, como o Thiago estava dizendo, não tem como desassociar o Paul Thomas Anderson da direção com o filme, eu digo até mais do roteiro. É tudo muito um organismo vivo, entendeu? Então, como eu gosto, o meu favorito, até o momento, Licorice Pizza, eu queria dar o prêmio pro Paul Thomas Anderson. Perfeitamente. Vamos analisar agora, então, os indicados a melhor filme, né? A categoria aí principal, mais disputada, que gera mais, né, debates, mais animosidades. Dessa vez são 9 indicados, dependendo do ano pode ir até 10, né? Varia muito de como são as votações dentro da academia. Antes da gente ver, enquanto eles colocam os indicados para a gente ver no telão, quem foi que poderia pegar essa 10ª posição dos indicados? Que não recebeu a indicação de melhor filme? Que não recebeu indicação de melhor filme? Por exemplo, A Filha Perdida não recebeu indicação. Eu acho que A Filha Perdida poderia é receber, uma boa por exemplo. lembrança. Eu acho que A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme que eu gosto muito também, poderia ter. Será que eles colocariam 2 filmes estrangeiros na categoria de melhor filme? também. Tem isso também. Mas, assim, né, se a gente tá falando por merecimento, quem merecia? Na minha opinião, eu acho que merecia. E uma animação, talvez? Uma animação? Luca, Encanto... Difícil, que a animação que eu mais gosto é A Revolta das... Mitchells vs. The Machines. Aham. Poderia ser. Nenhum preconceito em relação a ele, não. Poderia ser ele, por exemplo. Nós temos, produção, a lista com os pronto. Indicados a melhor filme: Ataque dos Cães, Belfast, Licorice Pizza, Duna, Amor Sublime Amor, Não Olhe Pra Cima, King Richard, No Ritmo do Coração, Drive My Car e O Beco do Pesadelo. Bem, Thiago, a sua análise sobre os indicados a melhor filme nesse ano. Vamos falando um por um aqui, né? Pra diversificar um pouquinho. Eu acho que Bom, eu vou começar por um que a gente não falou nada, que é O Beco do Pesadelo. O Beco do Pesadelo é um filme do Guillermo del Toro. Do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro tá no meu coração. Eu gosto muito da Forma da Água. Amo. A Forma da Água, tem filmes também como Labirinto do Fauno, e filmes até pops mesmo, Hellboy, Blade 2, são filmes que eu gosto muito. E eu acho que O Beco do Pesadelo foi um desses filmes que ele tinha muita expectativa, mas que acabou que as pessoas parece que não gostaram tanto e tal. Teve um perigo dele não entrar no Oscar nessa categoria, mas eu fiquei feliz que ele entrou, porque eu acho um bom filme. Eu acho que é um filme assim que tem muita personalidade dentro do que ele se propõe a fazer, né? Ele quer fazer um filme meio noir, meio, digamos assim, explorando toda essa questão do ser humano, né? Do ser humano ser muito ganancioso, tudo isso. E ele tenta fazer isso de uma forma assim, como aqueles filmes detetivescos dos anos 40, americanos, né? Que é o cinema noir. Então eu acho super bacana O Beco do Pesadelo e, enfim, acho legal que ele esteja aí, apesar de não ser o meu favorito. Eu queria também falar sobre O Beco do Pesadelo, que é um filme que, das categorias que a gente falou, é a primeira vez que ele aparece aqui. E eu acho que ele é um filme que é bem realmente a cara do Guillermo del Toro. Assim, o Guillermo del Toro é um diretor que eu também amo. Assim, o Labirinto do Fauno é um dos meus filmes preferidos da vida. Mas eu acho que aqui ele traz muito essa coisa de fanboy de cinema americano, daquela época dele. E eu acho que ele acaba pesando a mão, sabe? E acaba fazendo um filme que poderia ser mais enxuto, assim. Eu acho que ele se demora muito para resolver as coisas. Existe uma versão que é baseada em um livro antigo também. Existe uma versão antiga, de 1947 também, do mesmo livro,
e que eu vi antes de assistir essa versão do Del Toro, e eu achei muito mais enxuto. Assim, é um filme de 47, mas eu achei muito mais tranquilo de ver, assim, sabe? Mas não é de longe é um dos meus, que não é um dos meus preferidos aí dessa longa lista aí. Outro que eu queria destacar, e que esse sim, pra mim, apesar de também não ser um dos meus preferidos, eu acho que é a grande surpresa pra mim dessa categoria, da categoria principal esse ano, que é o Coda, né, que é No Ritmo do Coração, que é um filme muito simplesinho, assim, muito leve, sobre uma menina que é filha de pais surdos e que não tem que lidar com aquilo e que tem uma vontade de cantar. Então é um filme que parece, esse enredo você já pega, parece um filme, sei lá, de que passaria a tarde, que você assistiria com a família, e eu acho que ele é bem isso mesmo. Eu acho que se pensar assim ele funciona, e não é demérito nenhum. Mas eu acho que ele se perde aí no peso de muitos outros filmes que apareceram aí, assim como outro também que se perde é o Não Olhe Pra Cima, enfim, eu acho que estão bem... Mas é incrível como No Ritmo do Coração tem ganhado muito popularidade nesses últimos dias antes da premiação e chegou ao ponto de ser realmente um dos que pode levar o prêmio, assim. Eu acho bem difícil, assim, principalmente levando em consideração filmes como O Ataque dos Cães, o próprio Duna também, eu acho que existe uma chance aí, mas eu acho que o Drive My Car e o Ataque dos Cães são os que estão mais ali no páreo. Mas seria interessante ver o No Ritmo do Coração ganhando, apesar de eu não gostar tanto do filme quanto dos outros. Mas no Oscar, eu sou um espectador do Oscar que gosta muito de surpresas. Eu acho que o Oscar carece muito dessas surpresas que de vez em quando acontecem e eu gosto muito, né? Então, acho que desses que a gente não tinha falado ainda, acho que são os que eu queria destacar. E por último, acho que Duna também merece que a gente fale um pouco sobre ele. Porque ele, como um filme, né, com uma grandiosidade, que ele é um épico, assim, que o Denis Villeneuve tem se destacado, assim, principalmente na ficção científica nos últimos tempos, mas ele é um diretor que ele não cai na mesmice, assim, da ficção científica. Ele consegue trazer umas nuances e uma identidade que é muito dele, assim, do cinema dele, para filmes que poderiam cair nessas ficções científicas comuns que saem milhares por ano aí em Hollywood. E ele nunca faz isso, ele sempre pega um tema e ele consegue abordar esse tema utilizando a ficção científica, que tem um potencial muito grande de trabalhar temas da atualidade, por mais que Duna, né, um filme que se passa num espaço, um space opera, que se passa em outro planeta, um planeta imaginado, uma fantasia, mas ele traz discussões muito presentes para o mundo de hoje. Então acho que ele conseguiu fazer de um filme que poderia só ser um grande filme bonito de se ver, ele conseguiu transformar realmente num grande filme como um todo, assim. Então eu queria destacar esses por enquanto, mas a gente pode... Até alguns anos atrás, a tradição eram 5 indicados, né? A academia aumentou para ver se aumentava a popularidade, a audiência das cerimônias. O que a gente percebe que, via de regra, tinha uma animação. Dessa vez não se enquadrou em nenhuma animação. Luiz, como é que você analisa aí essas escolhas para indicados? Eu acho que essa lista é uma lista bastante diversa. A gente vê um filme faroeste, um filme de ficção científica, um musical, ou 2 musicais, dependendo do ponto de vista, um estrangeiro, um filme noir, um biográfico. Então, assim, a gente consegue ver uma variedade muito grande de filmes, ou todos de uma qualidade muito boa, mas eu acho que o Beco do Pesadelo foi uma surpresa. Eu acho que pelo hype dele, pelos atores, por ser um remake, né, por ser uma adaptação, na verdade, né, pelo diretor, eu acho que ele estaria em outras categorias. Ele acho que está concorrendo a 2, 3 prêmios, se eu não me engano. E eu gosto do filme, eu gosto de assistir o filme, eu gostei dele no geral, mas eu não vejo a mesma força que os outros. No Ritmo do Coração, eu não vi essa versão, vi a versão original, a versão francesa, eu gostei muito, realmente. É aquele filme para ver tomando um café e comendo uma fatia de bolo no fim da tarde, é bem levinho, é muito gostoso. Mas eu acredito que desses filmes aí, a grande força seja ainda o Ataque dos Cães, pela toda a representatividade, e o No Ritmo do Coração, por ser o mais diferente de todos, dessa força, dessa profundidade, ele pode ser que ele acabe levando, que envolve também a gente pode falar de diversidade, de ter uma vencedora do Oscar no elenco, tem um certo prestígio, vem de um streaming também, então eu acho que... E a campanha é muito forte, né? Tem um ator que já ganhou vários prêmios no elenco pelo filme, então eu acho que ele pode ter essa força. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem escolher o favorito de vocês, qual seria o melhor filme?
sem dúvida, Ataque dos Cães, assim, nem penso muito, assim. Eu acho que, como eu falei, Ataque dos Cães, ele se destaca não só nessa categoria, em todas que o filme foi indicado, assim, para mim, foi um dos melhores filmes do ano passado, tranquilamente. É um filme que merece todo esse destaque que ele está tendo e acho legal porque ele, como eu falei, não, é um filme que, em outras condições, ele não teria sido tão visto, né, como ele foi, por conta de ser um filme da Netflix, e tá de mais fácil acesso ali. Eu fico muito feliz desse filme estar fazendo tanto sucesso, porque é um filme que é bom de você assistir e conversar com as pessoas sobre ele. Porque ele não é um filme simples, assim, que traz uma história batida. Ele tem uma complexidade, ele tem umas camadas que, inclusive de coisas que você pode teorizar se aquilo foi aquilo mesmo que você achou ou não. Então é um filme que é bom de se conversar sobre. Então eu acho que eu destacaria com certeza o Ataque dos Cães aí como meu favorito. Concorda, Thiago? Concordo, também destaco o Ataque dos Cães, para mim é o melhor filme de todos esses. Inclusive eu coloquei ele como o meu melhor filme do ano passado, num vídeo que eu fiz lá pro meu canal, que é o Quadros por Segundo. Inclusive, se quiserem acessar, não sei se eu olhei para a câmera certa. Mas é isso, assim, Ataque dos Cães eu acho que mereceria ganhar, né? Mas ele está, entre aspas, ameaçado por No Ritmo do Coração, que é um filme que eu gosto também, mas que é aquele filme que eu fico pensando assim, será que daqui a 20 anos, as pessoas olhando para trás, lá no ano de 2022, será que No Ritmo do Coração vai ser realmente lembrado como um grande filme vencedor do Oscar? Fica aí a questão aí para os espectadores. Bem, isso eu acho. Os nossos convidados apontaram aí Ataque dos Cães como o favorito, inclusive é o filme que tem o maior número de indicações, 12 indicações. Pois bem, pessoal, estamos chegando ao fim do Papo de Redação. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, Thiago Araújo, Elvio Franklin, Luiz, obrigado também por ajudar a gente aqui a conduzir o programa. Bem, Papo de Redação termina aqui, até a próxima.